Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. E tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Boa noite, meu amado, boa noite, minha amada. Com muita alegria que nós estamos dando início a mais um programa É Tempo de Viver, do canal 3 da NET, um programa que tem levado a palavra do Senhor para dentro da tua casa, para dentro do teu lar, a qual eu acredito que você que tem nos acompanhado aos demais programas anteriores, a qual tem passado por aqui pessoas que têm testemunhado aquilo que Deus tem feito na tua vida, tem testemunhado as maravilhas que o Senhor tem feito, e eu acredito que nesta noite não vai ser diferente para aquilo que Deus tem para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, independente do que você esteja passando, independente da sua crença. Eu quero dizer algo para você, que Deus é o Deus maravilhoso, misericordioso, a qual Ele tem a solução para o teu problema. Talvez você tenha buscado de todas as maneiras, de todas as formas, tem esperado, tem confiado em pessoas, tem confiado em situações, mas eu quero dizer para você que nós estamos aqui não para te apresentar uma religião, mas nós estamos aqui para apresentar e mostrar para você que existe um Deus que pode todas as coisas, em nome de Jesus. E nessa noite está conosco com muita alegria um pastor, um homem de Deus, um amigo pessoal, o pastor Décio, da igreja Quadrangular, que vai testemunhar, vai falar um pouco da tua história, da tua vida, aquilo que Deus fez na sua vida e na tua família. Acompanhe conosco, não saia do seu lugar, em nome de Jesus, fique até o fim, que Deus vai falar forte ao teu coração, em nome de Jesus, acompanhe conosco. Pai do Senhor, pastor Décio, que Deus abençoe tua vida. Desde já eu agradeço, por ter aceitado esse convite de estar conosco nesta noite, neste programa Tempo de Viver, a qual foi uma ferramenta que Deus preparou para nós, para poder estar levando a palavra do Senhor a todo o povo de Caçapava, aqueles que nos assistem também no canal de TV, no YouTube, é o canal que nós temos também. E que Deus abençoe tua vida e fale um pouquinho para nós. Eu tenho a certeza que você tem um grande testemunho daquilo que Deus fez na sua vida. Fale para os telespectadores, aqueles que estão nos assistindo, aquilo que Deus fez na vida do Décio, como o Décio conheceu a Jesus, como foi a infância do Décio, a família, tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida. Fica à vontade e deixa Deus te usar. Amém. É um privilégio, uma honra estar com você aqui. Amém. Em primeiro lugar, agradeço a Deus, de poder me dar está dando essa oportunidade de estar com vocês. É uma honra. Obrigado pelo convite. Amém. E eu quero dizer que hoje, pastor, da Igreja do Evangelho Quadrangular, e recentemente assumindo uma obra na qual eu sou pastor titular desta obra, depois de muitos anos como pastor auxiliar e pastor itinerante, pregando nas igrejas, pregando em retiros, fazendo encontro em casais, e é coisa que a gente gosta de fazer. Então, mas hoje eu tenho esse ministério, mais fixo, mas tem sido uma bênção. Ontem foi o 10º culto nosso, uma igreja bebê, digamos assim, lá no bairro Borda da Mata, onde funcionava antigamente o supermercado Boa Ventura. É um lugar onde nós estamos sediando a nossa igreja, Igreja do Evangelho Quadrangular. Existem várias igrejas em Caçapava, mas nós estamos responsáveis por essa lá, e tem sido uma bênção. Amém. Porque uma coisa é você dirigir um trabalho, outra coisa é você ser um pastor auxiliar, um pastor itinerante. E hoje eu me sinto honrado por Deus, que era um sonho nosso de poder estar à frente de um trabalho e poder fazer aquilo que Deus toca no nosso coração, a direção dele. E você falou aí da história do Décio, O Décio cresceu nessas imediações aqui, lá na Vila de Jesus, no Parque Eldorado, quando antes do Parque Eldorado existir, a gente vinha para cá quando criança para nadar no remanso do Rio Paraíba, nos portos de areia que havia. Então eu conheço muito bem essa região e a gente fica à vontade, e cada vez que eu venho para cá eu tento lembrar, porque mudou geograficamente tudo aqui, Então a gente lembra como que eu passava, onde eu passava, e eu vejo que os caminhos que Deus me levou a percorrer na vida, Aos 22 anos me tornei policial militar, e aonde eu fui bombeiro em Osasco. Mas depois, passado 3 anos como bombeiro da Polícia Militar, servindo lá em Osasco, foi muito bom, essa profissão que eu aprendi a amar e a respeitar
todos os homens do Corpo de Bombeiro e da Polícia Militar em si, mas depois eu migrei para a Polícia Civil, e onde eu sou, até hoje, né, investigador de polícia, e eu fui apaixonado por essas profissões, eu vivi essas profissões, mas como tudo na vida, aquilo que você não sabe viver, Verdade. se você não souber dosar, pode lhe roubar coisas preciosas. E por eu não saber dosar a minha participação como policial civil, e eu tive, hoje eu reconheço isso, que eu perdi parte de tempo que eu poderia ter dedicado à minha família e não dediquei, mesmo estando dentro de uma igreja, né? Então eu vivia 24 horas polícia. Isso foi muito bom para mim, porque eu era apaixonado pelo que eu fiz. Mas chega uma hora na vida de um homem que ele percebe que nem sempre aquilo que você gosta de fazer, aquilo que te faz bem em fazer, é aquilo que Deus tem para você. É verdade. E isso, depois de reconhecer, eu descobri que Deus realmente tinha um ministério na minha vida. E eu, embora ainda seja investigador de polícia, trabalhando aqui em Caçapava, hoje eu sei o que Deus tem para mim é realmente um ministério, como pastor de uma igreja. Amo pregar a palavra de Deus, creio em milagre, eu creio em profecia, eu creio em revelação, eu creio em cura, eu creio em restauração, creio na sincera conversão. Deus pode pegar, pastor, e você vive isso, você tem vivenciado isso, pessoas do coração mais duro, pessoas que a família até havia desistido dela, e transformar essa pessoa, tornar essa pessoa, por mais desacreditada que seja, num bom pai de família, num trabalhador, num homem de Deus, como nós estamos aqui hoje. Verdade. Então Deus faz milagre. Se você está me vendo aqui hoje, é porque alguém que teve misericórdia de mim, que pediu a Deus para que eu pudesse ter uma oportunidade na vida. Eu creio que pessoas da minha família, minha mãe, minha esposa, elas nunca me tiraram em oração da presença de Deus. Amém. Sempre pedindo isso. Então eu sei que Deus ouviu as orações dela, e é pela misericórdia desse Deus tremendo que nós estamos aqui hoje. E eu, como estava conversando com você antes da gravação, nós viemos essa madrugada de um encontro de inverno, de retiro de inverno, de uma igreja quadrangular lá em São José dos Campos, com dezenas e dezenas de jovens, onde nós estivemos trazendo a palavra, ministrando a palavra de Deus, e foi uma bênção. E eu creio que é isso que Deus tem para nós, nos ocupar, como estava falando com o amigo Éder, nos ocupar das coisas de Deus. É a coisa mais gostosa que tem. Hoje eu sei que a bandeira que nós estamos levantando lá na Igreja do Evangelho Quadrangular, Borda da Mata, se você passar em frente, você vai ver Igreja do Evangelho Quadrangular, uma igreja 100% família. Está escrito isso lá. Amém. Porque nós acreditamos no valor de família, nós acreditamos na fidelidade, nós acreditamos no respeito do marido para com a mulher, da mulher com o marido. Verdade. Dos filhos com o pai, dos pais para com os filhos, entre os irmãos, com os vizinhos. Esse é o valor que a gente prega, baseado na palavra de Deus, que não existe sucesso ministerial se houver um fracasso dentro da sua família. É verdade. Então não adianta eu estar com vocês aqui, falando de Deus e falando que Deus me usa, que eu creio, e se a minha esposa e meu filho não compartilham dessa bênção, né? É verdade. Então, o maior testemunho que você pode dar, cristão, é dentro da sua casa. Ainda que lá fora duvidem da sua fé, ainda que lá fora falem que isso aí é passageiro, o importante é que você saiba da sua sinceridade para com Deus e que você esteja com a tua família. E faço um apelo para você: se você, talvez você que está me ouvindo e me vendo hoje, com uma família estruturada, com um filho abençoadíssimos que eu tenho, você pode falar assim: puxa vida, para ele é fácil. Mas não, eu já quase perdi a minha família, eu quase abandonei a minha família. Mas se não é o amor de Deus na minha vida e me despertar a tempo para isso, eu não estaria podendo contar esse testemunho. Amo a minha esposa, sou casado com ela há mais de 23 anos. Meu filho tem 21. Eu tenho uma filha, Michele, que está lá no Paraná, né? Ela é uma benção. Já tem um netinho, Samuca. Oh, legal. Bênção de Deus. Então nós somos muito felizes. Um beijão para minha família, né? Minha mãe, minhas irmãs estão me apoiando, meus cunhados. Então hoje a Igreja do Evangelho Quadrangular 100% família. Eu posso falar para vocês que é o 10º culto nosso, foi uma igreja bebê, como eu havia dito, e é 100% família realmente, porque hoje a nossa família está lá, os meus cunhados estão comigo, então são uma bênção. Então
Você que está nos ouvindo, eu nasci em Jacareí, vim morar em Caçapava aproximadamente, pelo que eu me recordo, né, aos 5 anos de idade. Fui criado na Vila Menino Jesus, né? Conheci tudo aqui. Saí daqui casado desse bairro. Depois de casado, morei um tempo aqui ainda. Mas aí moro na cidade, mais próximo lá na Vila Nossa Senhora das Graças. Hoje, né, perto do Grêmio da Nestlé. Mas sempre Caçapava, eu amo essa cidade, né? Então, e eu sempre perguntava para Deus, pastor, será que por eu ter sido policial civil aqui e ter executado muitos trabalhos em Caçapava, para onde o Senhor quer me levar, né? Mas Caçapava parece que vai ser difícil com um pastor ter sido policial aqui. Mas Deus diz no meu coração forte que nosso ministério é realmente aqui em Caçapava. Glórias a Deus. É muito interessante, né, essa dosagem, né, que você está falando. Nós vamos para um breve intervalo, mas depois o senhor vai falar, a gente vai falar mais um pouco sobre isso, né? O que é ser um policial, o que é ser um pastor. É muito interessante. E eu já tentei, você vê como que Deus é. Você falou, Deus, ele sabe todas as coisas, né? Eu saí do exército e eu estudei para prestar para a Polícia Civil também, né? Que eu sou apaixonado também, eu gosto muito, né? Mas não era aquilo que Deus queria, né? Deus tinha outro propósito, enfim. Mas eu admiro muito, né, esse trabalho, eu acho tremendo, fantástico. Mas no próximo bloco o senhor vai contar para a gente mais a respeito disso aí, do que Deus tem feito, porque eu acredito que já está edificando, né? Já está, assim, aqueles que estão nos acompanhando, aqueles que estão nos assistindo, já está entendendo o que Deus tem para a vida dele. Da mesma maneira que Deus fez na sua vida, fez na minha vida, pode fazer também na vida daqueles que estão nos assistindo, em nome do Senhor Jesus. Amém, meu querido? Não saia daí, nós vamos para um breve intervalo e voltamos já, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Salão de Corte e Arte, Edson Cabeleireiro. O Salão de Corte e Arte Edson Cabeleireiro cuida do seu visual. O Edson Cabeleireiro fica situado na Avenida Desembargador Percival de Moura Alcântara, número 306, Parque Eldorado, Caçapava. Desenhos personalizados. Trabalha com cortes especiais. Também faz desenho em barbas. O melhor em riscos. Telefone 3653-4820 ou 981010967. Sua vida, sua casa, sua família merece o melhor. E a JC Estofados tem o melhor para você. A JC tem o conforto, o design, a sofisticação. Trabalhamos com novos. Reformamos o seu estofado. Vem para a JC. Total Tintas. A Total Tintas trabalha com toda a linha completa de tintas imobiliárias, automotivas e industriais. E cobrimos qualquer orçamento. E com o nosso atendimento personalizado, preparamos o melhor para você. E com o sistema tintométrico Souvenir, colocamos o mundo de cores nas tuas mãos. Pensamos no melhor acabamento para sua casa, com o efeito de marmorização e textura especiais.
E sempre com a melhor qualidade, as melhores marcas e o preço que cabe no seu bolso. Com a melhor entrega do Vale. Telefone 3652-5633. Estamos de volta com o programa É Tempo de Viver e nesta noite nós estamos com um convidado especial, o pastor Décio, a qual tem testemunhado aquilo que Deus tem feito na sua vida. Eu acredito que no primeiro bloco, você que está desde o início do programa conosco, Deus já começou a falar com você e eu convido você a não sair do teu lugar. Convide o teu filho, convide a tua esposa, o teu esposo, os teus pais, né, o qual estiver junto com você na sua casa, independente de qual cômodo, mas chama para estar participando conosco nesta noite, porque até o término deste programa o pastor vai estar trazendo uma palavra abençoada para a tua vida, a qual eu creio que vai trazer um consolo, um conforto para o teu coração, para a tua família, em nome de Jesus. Acompanhe conosco, em nome do Senhor, o que Deus fez na vida desse grande homem de Deus, o pastor Décio, em nome do Senhor. Pastor, conta pra gente, você nasceu num berço evangélico, os seus pais já eram evangélicos, né? Como foi a sua conversão? Você conheceu Jesus depois de estar já, né, na corporação da Polícia Militar ou da Civil? Como que foi esse seu encontro? Assim, é interessante a gente saber disso daí, porque às vezes a pessoa cria um tabu a respeito disso, né? Ah, mas para mim ser crente, para mim então um encontro com Deus, eu tenho que vir de família. Tem muitos que têm, né, um receio de ir para a igreja, às vezes não tem um convite de alguém, não tem pessoas perto, mas como foi assim a sua conversão? Assim, você nasceu no berço, os seus pais, né, te apresentaram, você teve um encontro, inclusive que a Bíblia diz que não somos nós que escolhemos a Ele, mas Ele que nos escolheu, né? Mas existe aqui aquele empurrãozinho assim, naquela ajuda de alguém, aquele convite. E como que foi assim o seu encontro com o Senhor? Rapaz, você está falando aí, eu passou um flash na minha vida assim, né? Porque a minha família, na verdade, eu me lembro assim que eu sei que meus pais foram assembleanos quando eu criança, meu pai quando jovem. Mas eu não conheci a Jesus na minha infância. Sim. Da forma que hoje eu conheço. Uhum. Muito pelo contrário. Eu amava, né, e respeito, tenho um carinho intenso, grande pela Igreja Católica. E eu lembro que, como eu fui criado aqui na Vila Menino Jesus, e lá na Vila Menino Jesus eu participava da Igreja Católica, igreja forte na época. O Pedrinho, hoje padre, na época não era padre, ele fazia um movimento tão bonito que reunia as crianças e era gostoso demais. Então eu, e como todos, o pessoal da minha idade, como crianças, nós frequentávamos a Igreja Católica, amávamos frequentar a Igreja Católica, que era muito divertido, né? E eu conheci grandes servas de Deus lá dentro. Isso me ajudou muito futuramente. Só que eu descobri que faltava uma coisinha, precisava de uma coisinha a mais. E isso veio com o tempo, depois com o amadurecimento. Mas você fazendo essa pergunta, eu lembro que eu fui criado no bairro, lá na Vila Menino Jesus, participava de todos os eventos da Igreja Católica, fiz a crisma. E quando eu fui fazer a primeira comunhão, uma coisa interessante, a minha tia, irmã do meu pai, a tia Jacira, ela ficou sabendo e ela veio conversar comigo, que eu era muito criança ainda. Isso contribuiu para que nós adiássemos o meu batismo, que seria feito, a primeira comunhão, na verdade, na Igreja Católica. Até então eu não tinha sido batizado ainda. E quando foi me perguntado se eu era batizado, eles falaram assim: não, eu não sou batizado, mas você não pode fazer a primeira comunhão, porque você não é batizado. Eu falei: agora, tem que batizar. E aí foi feita uma preparação para o batismo e tal. E depois de uma conversa com a minha tia, resolvemos adiar. E aí não aconteceu esse batismo. Foi indo e o tempo foi passando. Mas certo é que eu tenho dois processos de conversão na minha vida, que eu entendo assim, dessa forma. Aos 16 anos, eu tinha 16 anos e minha mãe começou a frequentar a igreja do Evangelho Quadrangular em Caçapava, aqui na Vila de Jesus. Ela e minhas irmãs. E eu não ia, minhas irmãs convidavam, eu 16 anos, na igreja. Jogar bola. E fazer tudo aquilo que um menino de 16, 17 anos faz. Eu, que nada, natural, né? Tu deixa eu.
Mas eu lembro que minhas irmãs sempre falando, vamos com a gente na igreja, eu longe de igreja. Até que um dia, eu resolvi ir. Não, ia ter um acampamento de carnaval, e a minha irmã, a Thelma, falou assim, eu vou falar, mas quanto que é? Ela falou, tanto, mas eu não tenho dinheiro, mas eu pago para você, não tem nada a ver, é baratinho, eu pago, vai ser bênção, você nunca foi, você vai ver. E eu fui. Nesse retiro, eu tive ideia, mais ou menos uma pincelada, porque eu vi tanta coisa acontecer lá, eu nunca tinha visto criança, adolescentes chorarem na oração, durante o louvor, pessoas que se entregando a Jesus, eu nunca tinha visto isso. E eu comecei a ver isso aí, um pezinho atrás e tal. E eu lembro que, num determinado, são 4 dias de retiro, foram 4 dias de retiro, e eu lembro que num desses dias, eu estava com 16 anos, eu resolvi fazer uma experiência com Deus lá. Eu falei, mas se esse pessoal está chorando, se não é emoção, se é Deus mesmo, então, Senhor, se é o Senhor, então eu quero sentir o que eles estão sentindo. E você que é pentecostal, você que acredita no que eu estou falando para você, eu fui tomado de uma forma tão graciosa por Deus, e eu senti tão forte a presença de Deus, e eu lembro que eu me desmanchei, se eu usasse maquiagem ia borrar tudo, eu nunca usei, mas só para você ter uma ideia, e eu fui batizado com o Espírito Santo, lá, assim, sem preparação, sem nada, porque o nosso Deus não é de religião, nós estamos aqui para falar de religiosidade para você, a religião é importante, a religiosidade é o mal. É verdade. Porque nós estamos numa religião, nós somos evangélicos. Porém, isso tem que ser separado como conceito. A religião e religião. Mas esse é um assunto para uma outra oportunidade. Mas, quero dizer para você que eu fui tomado. E eu comecei a viver intensamente isso aí. E foi muito bom. Só que veio, mas não tinha um alicerce, uma base. E aí não passou muito tempo, eu voltei às práticas antigas, eu voltei. Fiquei longe de Jesus novamente. E achei que está tudo certo. Mas, como eu disse, a minha mãe estava firme na igreja. E eu, para resumir a história, comecei a namorar Simone, minha esposa. E fez amizade com a minha mãe começou a levar ela para a igreja. Chegou um dia, fui pego. Não tinha jeito. Minha esposa falou assim, na época namorada, estou indo na igreja com a tua mãe e estou gostando de ir. E eu vou ficar na igreja. Meu Deus. E eu fumava, bebia, ela falou assim, mas eu fumo, eu bebo, eu não vou em igreja. Ela falou assim, não, faz o seguinte, quando a gente for ficar junto, você não bebe e não fuma, já tá bom para mim. Sabedoria. Porque ela falou, você tem que parar, você tem que... Não, se você fazer o seguinte, quando você vier falar comigo, você não fuma porque não suporta o cheiro de cigarro. E você não beba porque não suporta o cheiro de álcool. Então tá tudo certo. E eu falei, tá bom, fez um acordo. Então, e até no comecinho do namoro, nessa fase, eu ia, antes eu só fumava e bebia depois que saía da casa dela. Depois virava normal. Até que um dia, ela foi com jeitinho, minha mãe com jeitinho, minhas irmãs com jeitinho, fui visitando a igreja, cheguei lá, não teve jeito. Deus é bom demais. Eu me rendi ao Senhor Jesus e depois eu e minha esposa, na época namorada, como disse, começamos a frequentar a igreja firme. Na época o pastor Ezequiel, uma bênção, um homem de Deus. Esse homem, ele foi bênção na minha vida, ele batizou, ele fez meu casamento, batizou o Thales, consagrou o Thales. Então tem uma participação muito grande na minha vida e foi bênção. E até então, eu nunca me desviei da palavra de Deus depois dos 22 anos, mas vivi altos e baixos. Sim. Onde a filosofia humana, aquilo que você acredita que você pode discernir da sua forma e não da de Deus, atrapalha a sua fé. Porque eu quero dizer o seguinte, que você falou como policial, e quando eu entrei para ser policial civil, você depara com situações que fogem aquilo que você comumente vê. Porque aquilo que eu vivi na polícia, como policial, eu vivi dentro dessa situação. O que é diferente de quando eu ouço uma coisa, assim como você assiste na televisão uma matéria de quem foi assassinado, do cara que estuprou, do cara que trocou tiro, mas eu vivi muitas cenas dessas, e isso, sem uma preparação que todo mundo deve ter, abala em muito, porque você vê muita injustiça sendo feita, você vê muita covardia sendo feita, aí tem direitos humanos, então você vê coisas acontecendo. E quando você está no meio de uma certa situação de violência, alguns valores, se não feita a manutenção correta, pode se dispersar. Verdade. Então, caleja um pouco o sentimental.
Porque como bombeiro eu vi crianças morrendo no meu colo, em acidentes de carro. Eu tive o infortúnio, né, digamos assim, de ver pessoas mortas, muitas. E como policial civil, vi cenas assim que não cabe eu descrever para vocês, e situações. Então, não estou justificando os meus altos e baixos. Eu estou dizendo para você que está me ouvindo, que eu vivi um tempo mais como policial do que como cristão. E isso foi ruim para mim. Entendi. Mas quando eu despertei para isso, graças a Deus, eu posso dizer para você que hoje realmente eu sou um novo homem. Glória a Deus. Hoje eu temo realmente a palavra de Deus, eu temo esse Deus tremendo e o amo ao mesmo tempo. É até um paradoxo, né? Você temer e amar. Mas eu temo e amo a Deus, porque eu sei que tudo o que acontece na minha vida está sob o controle dele, assim como está na sua vida. Então nada te acontece por acaso. É difícil entender? Mas se você confiar em Deus, você vai ver que esse Deus te ama e tem um propósito para você e a sua família. Ele resgatou a minha família, Ele resgatou valores em mim e que pode resgatar em você. Então, eu como policial, eu procurei ser o melhor dentro da minha área com os meus colegas. E hoje, como pastor e servo de Deus, eu estou para servir. Eu entendo que pastor não foi feito para status. Eu entendo que pastor é servo, é aquele que tem que visitar, sim, é na casa, visitar no hospital, é visitar no banco da igreja, é visitar na rua. Eu entendo que pastor é para pastorear, verdade, é para interceder, é para orar. Pastor, hoje eu falo isso porque eu sou um pastor hoje, e você pode me cobrar isso. Então, eu estou dando a minha cara a tapa quando eu falo isso aí. Verdade. Porque eu falo uma coisa para você e não viver, você fala, pô, fariseu, né? No conceito disso aí. Mas eu entendo dessa forma. Pastor não é status, pastor é servo. A palavra de Deus fala, se você quiser ser o maior, seja o menor, sirva. Então você que é pastor, está me ouvindo, muitas das vezes as pessoas nos cobram isso. Pô, o pastor nunca foi me visitar, não manda nem um zapzinho para saber como eu estou, esqueceu da... São coisas que nós temos que pensar melhor sobre esses conceitos. Por que não? Né? Então, eu entendo que quando eu me converti, houve vários processos na minha vida. E eu entendo que, para que Jesus faça a obra na vida de um homem, ele precisa querer. Com certeza. Precisa ter coisas que você dê valor realmente. Eu não posso perder isso. Eu não podia perder minha família que eu tanto amo. E eu pedi uma chance para Deus. E Deus, da sua misericórdia, fez tudo isso aí. Então, reverendo, eu entendo dessa forma. Quando você perguntou, né, da história de como policial civil, eu respeito a minha profissão, quero me aposentar nela, mas eu entendo que o meu ministério, a minha vida começou agora. Eu sou um nenenzão, digamos assim, né? Amém. Como pastor, e eu quero que Deus me use na simplicidade dele e no poder dele. E sabe o que é interessante, dando uma ênfase naquilo que você falou, né, alguns minutos atrás, da sabedoria, né, de uma pessoa, né, talvez você que está nos assistindo neste momento, você que talvez seja um pai de família, né, ou tenha a esposa dentro de casa, tem os filhos, e a respeito da sabedoria é muito importante, porque como o senhor disse, né, a respeito da sua esposa, que falou, olha, né, Deus deu uma estratégia para ela para tentar, assim, trazer você para perto, e quem convence é o Espírito Santo, né? E naquele negócio que falou, né, olha, você quer fumar? Quer beber? Então, quando estiver longe de mim e tal, isso é muito importante. Porque isso daí, muitas pessoas hoje, às vezes não conseguem ganhar sua família para Jesus, não conseguem convencer as pessoas de uma certa forma, porque a religiosidade ela atrapalha. Porque tem muitos que chegam assim, olha, se você não parar com isso, você vai para o inferno, se você não ir para a igreja, você vai para o inferno, e não é bem por aí, né? Por quê? Tem que ter uma estratégia, tem que ter um momento de dizer, olha, faz o seguinte, uma coisa que eu sempre tenho falado para a igreja, né? Gente, vai para o Senhor da maneira que você está, que Ele vai te convencer daquilo que é o certo e errado, né? Não adianta a gente ter que ensinar o povo, lógico, mas ficar com
com aquele peso em cima das pessoas. Então hoje o que impede muito de as pessoas irem até a igreja, ter um encontro com o Senhor, né, e fazer uma visita é exatamente por causa disso. Porque, pastor, eu acredito que o senhor também já deve ter ouvido, né, de pessoas pegarem e falarem assim: eu não vou na igreja porque ainda eu fumo, eu não vou na igreja ainda porque eu bebo, porque eu faço isso, porque não é bem por aí. Eu acho que nós, como os pastores, nós temos que entender isso daí, do que de ensinar as pessoas e trazer, independente da maneira que as pessoas estejam, para perto, e que elas venham entender que também Deus, Ele ama também essas pessoas que ainda estão no vício. Uma coisa que eu sempre costumo dizer é: Deus, Ele ama o dependente químico, mas Ele não ama as drogas. Com certeza. Deus, Ele ama a prostituta, mas Ele não ama a prostituição. Então eu achei interessante quando o senhor falou isso aí a respeito da sua esposa, olha, vamos para a igreja, do jeito que você está, mas perto de mim não. Então isso é muito interessante, das pessoas ter essa estratégia. Eu estou dizendo isso porque foi algo que Deus colocou forte no meu coração, no momento que você falou a respeito da sua esposa. Então talvez as pessoas que estejam nos assistindo neste momento estão com dificuldade dentro da tua casa a respeito disso, porque só ela busca a Deus, só ele tem buscado ao Senhor, e a família está passando por uma situação difícil, mas que venha pedir a Deus, uma estratégia como a sua esposa teve, de falar para você: olha, vai para a igreja, vamos à igreja comigo, mas deixa que o tempo vai, o Espírito Santo vai te convencer. E isso é muito, muito importante, é muito interessante. Isso é maravilhoso. Pastor, tá tremendo o que Deus está fazendo ao nosso meio. Eu acredito que Deus está falando muito forte a vida daqueles que estão nos assistindo, mas nós vamos para um breve intervalo. Não saia daí, que Deus vai falar muito mais através da vida do pastor Décio, e você pode conhecer, eu acredito que bem resumido aquilo que Deus fez na vida dele, mas da maneira que ele foi. Então você que ouviu isso, como ele disse, que ele bebia, ele fumava, mas quem convenceu foi o Espírito Santo. Então, meu amado, se você tem passado por isso, se você está com isso na sua mente, de não ir fazer uma visita na igreja, porque você ainda passa por situações com vício, ou independente do que seja, Deus, Ele te ama. Jesus, Ele tem uma grande obra na tua vida. A própria Bíblia diz: venha como estás. Então busca o Senhor da maneira que você está, porque quem vai te convencer não vai ser o homem, mas o Espírito Santo de Deus vai te convencer daquilo que é o certo e errado, mas é no tempo dele. Então continue conosco, não sai daí que nós vamos para um breve intervalo. Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus, amém. Salão de Corte e Arte, Edson Cabeleireiro. O Salão de Corte e Arte Edson Cabeleireiro cuida do seu visual. O Edson Cabeleireiro fica situado na Avenida Desembargador Percival de Moura Alcântara, número 306, Parque Eldorado, Caçapava. Desenhos personalizados. Trabalha com cortes especiais. Também faz desenho em barbas. O melhor em riscos. Telefone 3653-4820 ou 981010967. Sua vida, sua casa, sua família merece o melhor. E a JC Estofados tem o melhor para você. A JC tem o conforto, o design, a sofisticação. Trabalhamos com novos. Reformamos o seu estofado. Vem para a JC. Total Tintas.
A Total Tintas trabalha com toda a linha completa de tintas imobiliárias, automotivas e industriais. E cobrimos qualquer orçamento. E com o nosso atendimento personalizado, preparamos o melhor para você. E com o sistema tintométrico Souvenir, colocamos o mundo de cores nas tuas mãos. Pensamos no melhor acabamento para sua casa, com o efeito de marmorização e textura especiais. E sempre com a melhor qualidade, as melhores marcas e o preço que cabe no seu bolso. Com a melhor entrega do Vale. Telefone 3652-5633. Estamos de volta com o programa É Tempo de Viver, no canal 3 da NET, a qual eu acredito você que está desde o início deste programa, desta noite, desde o primeiro bloco, tem acompanhado o grande testemunho daquilo que Deus tem feito na vida do pastor Décio, grande homem de Deus, e eu acredito que não é diferente no que Deus também está fazendo na sua vida. Talvez você, né, eu não acredito no por acaso, talvez você esteja passando por canal e está conosco neste momento, e porque Deus te trouxe, né, neste canal para Ele poder falar forte ao teu coração. Então não saia daí, fica conosco em nome de Jesus, que o pastor Décio vai dar continuidade naquilo que Deus tem feito na tua vida, e eu acredito que Deus também pode fazer no teu casamento, ao meio dos teus filhos, na tua casa, na tua vida, seja o que você estiver passando, porque Deus é bom o tempo todo, em nome de Jesus. Continue conosco. Pastor Décio, então, naquilo que o senhor falou nos blocos anteriores, né, do encontro que o senhor teve com Jesus e tal, o senhor então veio aceitar a Jesus do 21 aos 22 anos, e ao mesmo tempo assim também já entrando na corporação da Polícia Militar, e como até mesmo o senhor, né, ele falou a respeito da injustiça, daquilo que você passa nos dias, né, no seu serviço. E como foi assim... dividir essas duas coisas, né? Porque, lógico, você conheceu a Jesus, começou a frequentar a igreja, tal, aprender do Evangelho, né? Mas naquilo que você convivia, né? Nesse período que você ficou na Polícia Militar, no Bombeiro, antes de ir para a Polícia Civil, como que foi essas duas coisas? Saber, assim, colocar as duas coisas na balança, naquilo que você via, como você mesmo diz, a respeito de ver crianças morrendo, isso abalava um pouco a sua fé, você questionava um pouco a Deus a respeito disso, você tinha alguma dúvida de ver a injustiça e como que Deus agia naquilo, como é que era? Eu acredito, eu não vivi isso, mas eu acredito que nessas duas situações, talvez para você não, mas foi difícil lidar com isso ou não? Como é que foi? Quando eu entrei para a igreja, né, eu e minha esposa, e a ideia de casar, né, forte, precisava de um emprego. Eu nem tinha noção do que era bombeiro, do que era policial militar, e muito menos de policial civil, de polícia civil, não sabia nada disso. Mas, ó, para vocês verem como que é o negócio. Eu passando em frente a uma banquinha de jornal, vi lá concurso público e tal, e eu atendi os quesitos que necessários para o concurso, prestei, passei para a Polícia Militar, e nas opções, que a Polícia Militar é uma instituição muito assim, complexa em muitas áreas, né? Ela é muito grande. Então tem canil, tem choque, tem rota, tem bombeiro, tem, na época, Polícia Florestal, hoje Meio Ambiente, rodoviária. Então são muitos departamentos, e eu optei então na época pelo bombeiro. E foi muito gratificante para mim, foi muito bom. Conheci grandes homens lá, e homens de Deus também lá dentro. O sargento, Deus é tão bom comigo que o nosso sargento, ele não era evangélico, mas ele muito sábio, coração grande. E tinha um outro sargento, sargento Juvenal, que era pastor. Então o meu sargento direto da minha equipe, eu nunca mais vi esse pessoal, até tenho saudade deles. E o pastor Juvenal era sargento também. Então meio que Deus sempre colocou alguém para me orientar, mesmo no começo da fé. Agora, no dia a dia do trabalho de um bombeiro, desde salvar gatinho no meio da água, parece brincadeira isso aí, mas acontece. Já lembro de ter sido chamado a nossa viatura para tirar um ninho
lá em Cotia, de passarinho, de cima de uma árvore, de frente da Câmara Municipal de Cotia, e que estava caindo os passarinhos, a gente tinha que ir lá, colocar os passarinhos de volta. Acontece gato na árvore, é verdade, mas... Não é só de filme, né? Não é, acontece, cara. O gato sobe e fica miando lá em cima, o pessoal não sabe como chegar lá e aciona o bombeiro, acontece. Só que também, essas aí são as coisas fáceis, né? Cortar árvore, essas coisas. Mas, a parte de... Eu trabalhava na UR, né? Unidade de Resgate, trabalhei no AS, que é a Unidade de Salvamento. Eu trabalhei, gostava disso. Então, você trabalha nessas viaturas. Porque quem conhece como funciona esse UR, AS, que são nomenclaturas das viaturas do bombeiro, de salvamento e de resgate. Então, você, quando acionado, você já vai preparado aqui emocionalmente, porque você tem um treinamento para isso. Então, meio que você está emocionalmente preparado para aquela situação, porque mesmo te falam já, olha, acidente envolvendo veículo tal, vítima presa na ferragem. Então, você já está sabendo. Gestante, possivelmente criança. Então, você já vai preparado, sabendo que no local você vai deparar, às vezes já com óbito, né? Às vezes com incêndio no veículo. Então, você já vai preparado para isso. E a gente tem um treinamento para isso, e é muito bom o treinamento da Polícia Militar nesse sentido. Então, meio que depois que você vai cair preparado emocionalmente, para ajudar, para tentar resolver. E se você faz aquilo que você pode fazer com o recurso que te dispõe, e às vezes você nem tem um recurso para fazer, mas você acaba fazendo. Mas quando você vê uma pessoa morrendo, ou a pessoa já morta, né, eu tive a infelicidade, né, sei lá, essa experiência de pessoas morrer na minha mão, assim, né, você vê que ela deu o último respiro na minha mão. E é coisa que eu nem costumo contar para ninguém, mas é experiência minha, né? No trabalho, de ver pessoas morrendo, de ver crianças morrendo, de crianças queimadas, de crianças... Enfim, acidente de veículo. Então, coisas que mexem, mas nunca questionar a Deus. Sim. Mas eu, na verdade, não me recordo nenhum dia de perguntar para Deus por que aconteceu isso com ela. Eu simplesmente queria chegar, porque o trabalho do bombeiro é uma escala especial, é 24 horas de serviço. Isso fazia com que eu quisesse sempre chegar em casa. Na época, meu filho não existia ainda, né? Era sonho. E chegar em casa e ver minha esposa, minha família. Puxa vida, Deus, eu vejo a hora de descansar em casa e fugir um pouquinho disso aí. Mas era muito bom, né? E tenho coisas interessantes até para contar, mas não é o caso hoje de situações que aconteciam. É interessante para mim, mas para quem ouve, fala, nossa, que sinistro, né? Mas... Então, desde o afogado, então, isso aí foi meio que calejando um pouco. E quando eu migrei para a Polícia Civil, porque eu trabalhava em Osasco, era muito longe, e minha esposa estava gestante, estava subindo o Thales, e era muito longe. Aí eu passei numa banca de jornal, olhei, estava escrito lá, concurso público para investigador de polícia, nem sabia o que era. Nunca ninguém falou, investigador faz isso. Mas me atraiu o local, que era Taubaté, e me atraiu o salário, que era mais do que eu estava ganhando. E uma família estava crescendo, eu falei, puxa vida, é a minha chance. Fiz a inscrição, estudei que nem gente grande, né? E passei no concurso. E estou lá hoje, 25 anos já como policial, e eu passei, e lá, né, é um outro mundo, porque você começa a viver à margem, porque você tem que tomar cuidado, você que está ingressando na carreira policial, seja ela militar ou civil, vou dar uma sugestão para você. A justiça, por si só, a lei, ela se completa. Você não precisa fazer justiça cometendo injustiça, porque muito se comete de injustiça com o afim de cometer a justiça. Sim, não se paga o mal com o mal. Você está entendendo? Então, tipo assim, o cara bateu, violência gera violência. Verdade. Aquilo que você planta, você colhe. Então, fique atento a essas ciladas do dia a dia, porque você fica muito sensível, aliás, insensível, na verdade, a certas coisas. Então, eu vivi polícia, e eu sou da antiga, né? Eu vivi uma polícia antiga em que é truculenta. E eu me arrependo de muitas coisas que fiz. Eu até aproveito esse canal. Você que está me vendo e me ouvindo, e se eu cometi alguma injustiça, algum ato de injustiça com você, eu faço que nem Zaqueu. Me perdoa, irmãos, me perdoa.
Você que está me ouvindo. Porque eu fiz achando que estava certo, mas hoje eu sei que eu estava errado. Mas se eu fiz, deixa um si aí, me perdoa. E que Deus entre com o perdão no teu coração, porque eu sei o Deus que eu sirvo hoje, né? Se Ele mudou a minha vida, pode mudar a sua. Aleluia. E é assim que eu creio hoje. Mas a vida policial é muito gostosa, eu amo o que eu faço. Amém. Mas hoje eu sei que o meu ministério que me completa realmente é falando de Jesus, é falando hoje em encontro de casais, para a mocidade, né? Amo pregar para jovens, né? Se você quiser me convidar para pregar no seu retiro de carnaval, de fora de carnaval, o que você quiser, eu amo pregar. Eu amo dar estudo para casais hoje. Sou casado há 23 anos, tenho um filho lindo, o Thales, uma filha linda, a Michele, eu falei para vocês. Então, eu posso falar de família, né? E eu passei muitos apertos na minha vida. E falando em apertos, né, você fala, mas dinheiro também, né? A gente sempre vive, ainda mais na crise que está, né? Mas eu me lembro que eu me converti, eu tinha 3 calças, irmãos. A calça social para ir na Santa Ceia, e 2 calças jeans, e 1 par de sapato e 1 par de tênis. Meu filho, quando nasceu, se não é minha sogra, não tinha roupinha para sair do hospital, aquela belezinha, roupinha bonitinha para sair do hospital. Então, mas eu sempre fui humilde com isso. Eu sei que a situação financeira depende do seu esforço, né? Você nunca culpe Deus pela sua situação financeira. Peça sempre a Deus sabedoria para que você saiba aproveitar oportunidades para ganhar dinheiro. Mas não ame o dinheiro, porque a palavra de Deus fala que o amor ao dinheiro é a raiz de muitos males. Queira o dinheiro sim, mas não seja escravo dele. Não sacrifique a sua família para ganhar uma coisa, abandonar. Não vale a pena. Eu posso falar hoje, aos 46 anos de vida, que não vale a pena. O pouco com Deus é muito. Se você tiver com a sua família, melhor ainda. Ah, mas eu estou desempregado. Eu sempre falo na igreja, se capacite. O mercado sempre está precisando de um bom profissional. Verdade. Ah, mas se capacite. Mas não tem dinheiro para o curso, procura curso gratuito. Ah, mas não tem, vá para a internet. Ah, vá com quem sabe fazer, me ensina. Deus vai te dar uma luz. O que você não pode fazer é ficar reclamando no sofá. Verdade. Porque emprego, levantar 10 horas da manhã, tomar um cafezão e sair empregado. Não, levanta cedo. Fala com um amigo, me dá uma chance. Não precisa pagar agora, paga depois. Faça com Deus, vai te dar a direção. Então, é verdade. A dificuldade, ela se resume em muitas coisas. Mas eu, hoje, tenho 25 anos como policial. Hoje eu tenho 25 anos de casado, vai fazer, né? Mas eu venho dizer para vocês que eu amo a Jesus, né? Hoje eu posso falar para você que eu creio em tudo esse negócio que vocês acreditam pentecostal, porque eu sou pentecostal. Eu acredito que orar no monte. Tem gente que fala, não pode orar em casa. Pode, você ora onde você quiser, deixa eu orar no monte. Não se meta na minha fé, deixa eu orar no monte. Eu acredito que eu lá no monte eu vou sair mais revestido. É eu e Deus. E quem quiser me acompanhar, a gente sempre está indo no monte orar. A gente acredita em cura, libertação. Às sextas-feiras na nossa igreja, irmãos, se você que lê a Bíblia, se você for ler a Bíblia, você vai ver lá que Jesus expulsava muitos demônios. Verdade. Existe demônio, irmão, que está atrapalhando a sua vida. Você não acredita nisso, não acredita, mas começa a observar. Por que a sua vida às vezes dá um passo para frente e 2 para trás? Por que começa a dar certo para dar errado? Por que tem luta que você fala assim, puxa vida, não é para ser assim? Por que tem inveja de mim? Por que acontece isso? Surgiu do nada, queimou do nada, quebrou do nada, deu tudo errado. Você acha que é natural isso aí? Você acha que Deus quer isso para você? Mas aí nós trabalhamos com um processo de legalidade. Então, nós trabalhamos com libertação sim. Às sextas-feiras na nossa igreja é um culto mais voltado para a libertação, onde existe uma oração, que é aquilo que a gente chamamos de oração forte, né? Oração poderosa. Mas é o tema, porque a oração ela é sempre poderosa, mas é voltado para a libertação. Amém. Glórias a Deus. Pastor, é muito interessante, né, isso do que o senhor falou a respeito das experiências que você passou, tudo, é muito bacana. E eu acredito assim que eu não sabia, né, que um bombeiro, por exemplo, um policial, ele passava por esse processo psicológico, vamos dizer,
antes de poder ir para a rua, antes de poder socorrer alguém. Por isso que eu perguntei a respeito disso, né? De você ver uma criança morrer numa situação e às vezes questionar, Deus, mas por que isso, por que daquilo? Mas é algo muito, muito interessante, né? Saber lidar com isso daí. No próximo bloco, o senhor vai falar para a gente, vai trazer uma palavra abençoada, vai fazer uma oração para aquele que está nos assistindo e vai falar também um pouco quando você assim, entendeu o seu chamado pastoral. Né? Assim, quando foi a primeira vez que pregou, que liderou. Então isso é muito importante também para aqueles que estão nos assistindo, porque muitos hoje estão dentro da igreja e têm essa grande dúvida dentro do seu coração a respeito do que Deus quer para mim, o que Deus tem para mim, será que é isso mesmo, será que não é? Então, né, Deus tem trago pessoas aqui e tem orientado muitos, né, a respeito disso daí. E quando você entendeu do seu chamado aquilo que Deus tinha para a sua vida, em nome de Jesus, que tem muito mais e vai fazer muito mais em nome de Jesus. Amém? Não sai do teu lugar, continue conosco, em nome de Jesus. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. Que Deus te abençoe. Salão de Corte e Arte Edson Cabeleireiro. O Salão de Corte e Arte Edson Cabeleireiro cuida do seu visual. O Edson Cabeleireiro fica situado na Avenida Desembargador Percival de Moura Alcântara, número 306, Parque Eldorado, Caçapava. Desenhos personalizados. Trabalha com cortes especiais. Também faz desenho em barbas. O melhor em riscos. Telefone 3653-4820 ou 981010967. Sua vida, sua casa, sua família merece o melhor. E a JC Estofados tem o melhor para você. A JC tem o conforto, o design, a sofisticação. Trabalhamos com novos. Reformamos o seu estofado. Vem para a JC. Total Tintas. A Total Tintas trabalha com toda a linha completa de tintas imobiliárias, automotivas e industriais. E cobrimos qualquer orçamento. E com o nosso atendimento personalizado, preparamos o melhor para você. E com o sistema tintométrico Souvenir, colocamos o mundo de cores nas tuas mãos. Pensamos no melhor acabamento para sua casa, com o efeito de marmorização e textura especiais. E sempre com a melhor qualidade, as melhores marcas e o preço que cabe no seu bolso. Com a melhor entrega do Vale. Telefone 3652-5633. Estamos de volta com o programa É Tempo de Viver, a qual nesta noite estamos com o pastor Décio, a qual ele está testemunhando, bem resumido, aquilo que Deus fez na sua vida, mas eu tenho a certeza e a plena convicção que o Espírito Santo de Deus está aí te convencendo, já está trazendo um conforto para o teu coração, para a tua vida, em nome de Jesus.
Acompanhe conosco, em nome do Senhor, mais um bloco desse programa desta noite, em nome de Jesus. Pastor Décio, nesse processo que daí o senhor passou a respeito, né, de estar caminhando com Jesus e também estar na Polícia Civil e tal, e quando você aceitou não, mas entendeu o chamado pastoral para a tua vida? Reverendo, é até interessante que até hoje, embora eu seja há muito tempo pastor, sim, eu ganhei mais fama como policial do que como pastor. No meio evangélico até que sou conhecido, mas hoje ainda causa aquela surpresa, você é pastor. Eu lembro de um episódio em que eu preguei numa igreja e uma irmãzinha falou assim: dá para o senhor fazer uma oração na minha casa? Eu falei, claro, dá, mas eu vou fazer o seguinte, vê certinho, porque ela queria que eu orasse pelo filho dela. Você precisava fazer uma oração pelo meu filho. Aí Deus tocou no meu coração, falou assim: irmã, faz o seguinte, eu vou lá, mas antes de a senhora confirmar comigo o dia certinho, fala com o teu filho, que era pro filho dela, né? Ela falou o problema que ele estava passando e que ela queria que eu orasse. Não era ele que queria que eu orasse, é a mãe que queria que eu orasse. Então eu falei, fala com ele primeiro, vê certinho. Que dia que eu posso ir lá, mas fala que sou eu, Décio. E lembra dessa hora que eu sou policial também, né? Mais ou menos para ela dar uma pincelada na situação. Tem uma noção. Aí, passado um tempo, ela ligou, falou assim: ô Décio, pastor, eu agradeço, mas meu filho falou assim que agradece, mas não vai querer que você venha aqui não, porque vai ficar ruim para ele, porque eles moravam num lugar em que se eu fosse orar por ele, na condição de policial, que é o que as pessoas viriam, ia atrapalhar e ficar ruim para ele. A verdade é essa. Ia ficar ruim para ele, porque o local que ele mora, eu chegasse, entrasse na casa dele e tinha pessoas de conduta suspeita, aí é complicado. Então a gente vive isso aí. Vive, a pessoa às vezes fala, pô, mas como pode um policial ser pastor? Né? É realmente muito difícil, não é fácil, você lida com vários valores, com várias situações em que você precisa optar. Hoje, por eu não estar no processo de aposentadoria, né, eu não posso ainda optar por aposentadoria por causa do tempo, falta um pouquinho a coisinha. Mas eu digo para você que é muito difícil, mas é possível. Se você entender que a justiça não é você que faz, você é um agente da lei, aí fica mais fácil. Sim. E tem as opções de trabalho administrativo, como eu estou hoje, né? Você sai do cenário. Eu prefiro Deus, então eu vou para o administrativo, vou fazer a parte burocrática, não tem problema. Porque no dia a dia, no pegar da coisa é mais complicado. Realmente. É mais difícil. Você entendeu? Então, eu entendo que o meu chamado, quando a primeira vez que eu vi um homem de Deus pregar, eu me apaixonei por pregar. Falei, nossa, como que Deus usa esse cara, na minha cabeça, né? Como Deus usa esse cara, ele prega bonito, ele é usado por Deus, ele fez oração, pessoas foram curadas, ele fez oração, demônios foram manifestaram demônios e foram expulsos, e me assustou, mas me encantou. Despertou, né? Falei, puxa vida, isso é poder. De uma certa forma, isso me atraiu. Eu falei, puxa vida, eu quero ser usado dessa forma. Passados anos, convivendo, né, como evangélico, dentro de uma igreja, tendo um pastor abençoado, que o pastor Ezequiel foi usado, muito usado em libertação, muito usado na palavra, Deus usava para curar. Então, eu fui meio que aprendendo com ele isso aí. Então, não aprendendo a isso, mas aprendendo a conviver com isso e saber que Deus faz isso. E aí, tendo a oportunidade de pregar e ser líder de mocidade, coordenador de mocidade na região. Então, hoje no meio evangélico, até que no meio quadrangular a gente é conhecido. Mas eu quando fiz, né, teologia, porque para ser pastor precisa ter um curso teológico. Sim. Eu fiz a teologia e precisava disso tudo aí. Eu entendi que Deus tinha um chamado para mim. E depois de alguns anos, como eu disse no começo, como pastor auxiliar, hoje eu sou pastor titular da nossa igreja, que fica lá no Borda da Mata. O dia que você quiser passar lá, dar um glória com a gente, ou orar com a gente, lá no Borda da Mata, aonde funcionava antigamente o antigo supermercado Boaventura. Vou fazer uma propaganda de graça, né? Hoje está sendo instalado, está sendo preparado para ser o supermercado de Simpatia. Então é do lado, parede com parede, lá no Borda da Mata, na rua Osório Porto 221. Borda da Mata, é seu prazer ter lá. Se você me permite, reverendo,
quando se fala de palavra de Deus, do que Deus faz, na sua cabeça, na minha cabeça e na cabeça de qualquer um pode pintar uma dúvida. Verdade. Eu vou dar um exemplo para você que está na palavra de Deus. Existia um homem chamado João, cheio do Espírito Santo, ainda quando do ventre da mãe dele, primo de Jesus, homem separado por Deus para o ministério, para preparar o caminho para Jesus. Esse homem viveu intensamente comunhão com Deus, e ele sabia o que ele estava fazendo, qual era o chamado dele, era usado pelo Espírito Santo, e fez muitos adeptos, muitos discípulos, diz a palavra de Deus. Chega um dia, encerrando o ministério dele, ele está preso, e a palavra de Deus lá em Mateus 11, se vocês quiserem conferir na tua Bíblia, confira, Mateus 11, vem 2 discípulos dele visitá-lo, mas pega ele angustiado, ele triste, e ele fala para esses homens, discípulos dele, antes de ele falar qualquer coisa, João fala para eles, olha, vá e veja, e pergunte a ele, se ele, esse Jesus, é aquele que havia de vir, ou devemos esperar outro. Eu estou falando para você, de João Batista, não é o cara que se converteu no meio da, não, o cara que viveu com o Espírito Santo, bateu a dúvida nele, porque para ele fazer essa pergunta, porque bateu dúvida nele. Verdade. Será que ele é mesmo aquele que havia de vir? Nós estamos falando de homens cheios do Espírito Santo, duvidando no momento da crise em sua fé, que pode assolar você e pode assolar mim. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você, para que quando surgir esse momento, Deus haja da forma que agiu em João Batista, porque os 2 discípulos foram correndo, acharam Jesus no meio da multidão pregando, e Jesus dá uma oportunidade para eles, para falar o que está acontecendo, e eles falam, olha, viemos aqui, porque João Batista manda perguntar, se o Senhor é aquele que havia de vir. Há momentos na minha vida, e há momentos na sua vida, que Deus não fala, Ele demonstra, Ele prova. Jesus não falou, Ele falou assim, venha, vejam, e o que vocês virem, vocês vão falar para Ele. Havia uma multidão de pessoas, reverendo, e eu creio, não se mete na minha fé, deixa eu creio que Jesus, no meio daquela multidão, e havia morto, pessoas mortas ali, ficaram esperando tanta cura que acabaram morrendo. Existia leprosos, pessoas cegas, pessoas surdas, pessoas mancavam, pessoas endemoniadas, e todo mundo esperando por um toque de Jesus. E aí eu acredito que os 2 chegou e falou assim, Jesus chega, está escrito na tua Bíblia, Mateus 11, Jesus vai e cura todos eles numa só vez, e fala para os 2, vá e fala para João Batista o que vocês acabaram de ver. E os 2 correm para João Batista, chega lá, eu acredito assim, não se mete na minha fé, eu acredito que os 2 chegam correndo e falam, João, é o seguinte, João, é ele, João, você precisa de ver, tinha cara morto, ressuscitou, tinha leproso, foram curados, tinha cego que passaram a enxergar, o surdo começaram a ouvir, mudo começou a falar, demoniado foram libertos, é ele, João. E aí João aceita o seu fim, com um propósito lindo e maravilhoso, restaurando a sua fé em Jesus. E eu falo para você, que está com a fé meio cambaída, meio assim, meio cambaleada, Jesus restaura a tua fé, se você perguntar para Ele o que está acontecendo. Seja humilde diante de Deus. Aleluia. Porque uma coisa que agradava a Deus era a sinceridade da vida. Verdade. Amém? Amém. Glórias a Deus. Pastor, faça uma oração abençoada para quem está nos assistindo neste momento. Em nome de Jesus, fique à vontade. Você que está me ouvindo, Deus, Ele precisa que você fale. O princípio da oração é falar. Tanto é que ele vinha toda tarde conversar com Adão. Ele precisa que você converse com ele, porque oração não é só pedir, oração é entrega, oração é rendição. Se entrega a Deus na sua oração, fala sinceramente, seja sincero diante de Deus, porque Ele conhece todas as coisas, mas existe um princípio estabelecido para Ele, por Ele, que no princípio da oração, você precisa falar, fala tudo o que está acontecendo. Eu quero orar por você, e como a igreja 100% família que somos, nós pregamos isso. Eu quero orar pela sua família, amém? Se você puder, feche os teus olhos, se não quiser não tem importância, mas eu quero falar para Deus da seguinte forma hoje: Senhor meu Deus e meu Pai, essa pessoa que está me ouvindo, ó Pai, está me assistindo, eu sei que são palavras proferidas por mim, ó Pai, mas crente como sou no teu poder, que o Senhor pode alcançar esta alma que está me ouvindo, ó Pai, esta pessoa, talvez com problema no casamento, talvez com problema com o filho, com a filha, talvez, ó Pai, desesperado, a fé já não está mais do jeito que estava, está buscando uma resposta. Eu creio que o Senhor restaura, meu Deus, e que o Senhor possa
através da tua misericórdia e tua graça, mais uma vez, ó Pai, ouvir a oração dessa pessoa que está pedindo uma oportunidade, uma chance de restauração. Entra no lar dela, ó Pai, salva o casamento dela, salva o amor dela pelo marido, do marido por ela, salva o respeito dos filhos, tira eles das drogas, Pai. E se alguém, porventura, ó Pai, não já acredita mais em cura física, emocional ou espiritual, mostra para ele que o Senhor é o mesmo de ontem, eternamente o será, em nome de Jesus, para a tua honra, para a tua glória, amém. Creia. Amém. Glórias a Deus, aleluia. Pastor, que Deus abençoe a tua vida, obrigado mais uma vez, né, por estar conosco nesta noite, estar testemunhando, estar trazendo essa palavra abençoada, né, estar falando forte ao coração daqueles que estão nos assistindo. Deus abençoe a tua vida, amém. Em nome de Jesus, toda a sua família. Amém. Muito obrigado em nome de Jesus. Meu amado, louva a Deus pela sua vida, pela tua casa, pelo teu lar, você que nos assistiu nesta noite, você que nos acompanhou desde o primeiro bloco, né, daquilo que Deus fez na vida do pastor Décio, na tua família, e eu acredito que pode fazer e vai fazer também na sua vida, em nome do Senhor Jesus. E eu quero dizer algo para você. Talvez você chegou, colocou, ligou agora a sua televisão, ou chegou neste canal no último bloco, ou assistindo esse finalzinho, mas queria assistir, né, o programa inteiro. Meu amado, eu convido você a entrar no YouTube, no nosso canal do YouTube também. Aqueles que não têm a TV NET na sua casa, o canal 3 na sua casa, da NET, né, a TV a cabo, você também pode estar assistindo conosco no canal do YouTube, tá? É só você entrar no YouTube, no site do YouTube, colocar um link acima, programa É Tempo de Viver com o pastor Carlos Vinícius. Esteja conosco acompanhando em nome de Jesus, que Deus tem feito grandes coisas. Louva a Deus pela tua vida. Em nome do Senhor Jesus, convido você a estar conosco em nome do Senhor Jesus. Na segunda quinzena de novembro, nós estamos indo para Israel. Eu convido você para estar conosco, novembro de 2015, novembro de 2016. Agora no VT está passando todos os detalhes, o meu telefone, o endereço de e-mail, então entre em contato conosco. Você é o nosso convidado especial, em nome de Jesus, para estar conosco, indo para Israel, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a tua vida, tenha uma ótima noite abençoada para toda a tua família. Esteja conosco também quinta-feira, este mesmo programa vai estar se repetindo na quinta-feira, e na semana que vem vai estar também um grande homem de Deus aqui conosco, o pastor João, que vai estar testemunhando aquilo que Deus fez na sua vida. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Eu acredito que hoje Deus ele visitou mais uma vez o teu lar, a tua casa, para a honra e glória dele. Em nome do Senhor Jesus, que Deus te abençoe. Amém. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. E tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei.